Olá, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Pena e a aula hoje é sobre metal de sacrifício, eletrólise e eletrodeposição. Bem-vindo ao canal. Bom, hoje vamos falar sobre metal de sacrifício. O que é o metal de sacrifício? É um metal que vai proteger um outro metal. Para que isso possa ocorrer, esse metal ele tem que ter um E de redução menor do que o metal que nós queremos proteger. Então, nós temos um exemplo aí, é uma tubulação de ferro. Olhando na tabela, eu percebo que o ferro é menos 0,44 de redução. Quem que vai poder proteger o ferro? Só um metal que tenha um E menor de redução do que um menos 0,44. Aí, no caso da nossa tabela, é o magnésio, né? Só o magnésio pode ser utilizado. Esse processo é muito comum, né, em tubulações da Comgás, da Petrobras, é chamada de placa de proteção catódica. Então a gente vê os mourões perto das tubulações de petróleo ou de gás, essa é uma placa de proteção catódica. Eletrólise. Eletrólise é um processo não espontâneo, ou seja, diferente da pilha, que era um processo espontâneo que gerava corrente elétrica. É um processo que vai consumir corrente elétrica vinda de um gerador e vai provocar a lise. A lise é o que é? É a quebra da molécula. Então a gente tem lá o cátion sendo separado do ânion por um processo de passagem de corrente elétrica. Isso é chamada eletrólise. A indústria trabalha com vários tipos de eletrólise, para dar banho, por exemplo, que é a galvanização, a aniquilação. Então a gente vai niquelar uma peça, então vai dar um banho de níquel na peça, ou prateação, que é um banho de prata sobre o metal. No caso da eletrólise, a gente tem dois tipos. A eletrólise com presença de água, que é chamada eletrólise aquosa, e sem a presença de água, que é a eletrólise ígnea. Normalmente esse material ele é fundido, né, para que possa conduzir corrente elétrica. Os eletrodos na eletrólise, né? Nesse caso, a gente tem uma inversão dos polos. Na pilha, o cátodo é o positivo e o ânodo é o negativo. Na eletrólise é o contrário. Por quê? A carga que vai passar para o eletrodo é um material inerte. Quando eu passo uma carga negativa por ele, ele vai atrair os cátions para o lado dele. Então, por isso ele vai chamar cátodo, o eletrodo negativo. E o anodo vai ser o eletrodo positivo. Quem que vai ser os elementos que vão para o lado do anodo? Os ânions. Então, eu vou ter os ânions se deslocando para o polo positivo e os cátions se deslocando para o polo negativo. Os ânions se deslocando para o polo positivo e os cátions para o polo negativo. Tipos de eletrólise, né? Então, a eletrólise ígnea, por exemplo, do cloreto de sódio. O que vai acontecer? No polo negativo, eu vou ter a eletrodeposição do sódio metálico. Então, o sódio vai se separar em água e vai ser atraído pelo polo negativo. E o cloro vai ser atraído pelo polo positivo. Então, que reação que a gente vai ter? O 2Cl- vai receber 2 elétrons e vai formar cloro gasoso. Então, a gente vai ver o quê? Borbulhar cloro nesse eletrodo. Em compensação, lá no polo negativo, a gente vai ter a formação do sódio metálico. A reação global vai ficar 2NaCl formando 2Na metálico mais Cl2, que é cloro gasoso. Na aquosa, a gente já tem a presença de água. E aí a gente vai ter uma interferência, né? Então a gente vai precisar saber quem que vai ter atração maior vai ser depositado no eletrodo. Então, no eletrodo negativo, vou ter o sódio metálico e o hidrogênio. No polo negativo, vou ter a hidroxila e o cloro gasoso. Então, a gente vai olhar na tabela e ver quem é que vai ser o mais atraído. Então, no caso ali, o hidrogênio vai ser o atraído pelo polo negativo e eu vou ter a formação do gás hidrogênio. E o cloro vai ser atraído pelo polo positivo, formando cloro gasoso. Os íons sódio e os hidroxilas vão ficar na solução. Então, a gente vai ter a formação do hidróxido de sódio, o NaOH. E a reação global vai ficar 2NaCl mais duas moléculas de água, formando 2H2, então vou ter borbulhamento
de hidrogênio num dos eletrodos, um borbulhamento de cloro no outro hidrogênio, no outro eletrodo, e aí vai ter a formação da soda cáustica ou do hidróxido de sódio. Eletrodeposição. O que é eletrodeposição? É o que eu falei lá na galvanoplastia. Ou seja, vamos passar uma corrente elétrica, nós passaremos uma corrente elétrica para fazer a eletrodeposição de um metal sobre o outro. Como que acontece o cálculo disso? A gente sabe que para cada um elétron a gente precisa de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. E um mol de elétron tem 6,0 vezes 10 a 23 elétrons. Multiplicando um pelo outro, a gente vai chegar num valor que é uma constante, 96.500 coulombs. Então, para depositar qualquer mol de elétron, eu preciso de 96.500 coulombs, que ficou conhecido como um Faraday. Um exemplo de aplicação. Para calcular a carga que a gente vai precisar multiplicar a intensidade da corrente, que é dada em ampere, mais o tempo, que é dado em segundos, né? Então, qual é a massa de prata que é depositada em 20 minutos com uma intensidade de 20 ampere? Então, Q igual a I vezes T, o Q? 20 ampere, os minutos têm que ser transformados em segundos, então 20 vezes 60, eu vou chegar a 24.000 coulombs. Então, eu sei que 96.500 coulombs deposita 108 gramas, 24.000 coulombs deposita X gramas. Aí, fazendo o cálculo, eu consigo encontrar que vai depositar 26,86 gramas de prata. Então, a prata vai revestir esse eletrodo com uma massa de 26 gramas. Um outro exemplo, uma corrente depositada com 46 gramas, deposita 46 gramas de sódio em 1000 segundos, determine a massa de alumínio que será depositada pela mesma corrente no mesmo tempo. Aí é um cálculo relativo. Então, eu sei que o sódio ele é Na mais 1, que vai virar sódio metálico. Então, eu tenho 96.500 coulombs, que vai depositar a massa do sódio, que é 23 gramas. Ele falou que depositou 46 gramas, ou seja, eu tenho 2 vezes 96.500 coulombs, que vai dar 193.000 coulombs. O alumínio é Al mais 3, vai receber 3 elétrons para chegar a alumínio sólido. Como são 3 elétrons, então vai ser 3 vezes 96.500 para depositar a massa do alumínio. Qual é a massa do alumínio? 27 gramas. Se eu colocar 193.000 coulombs, quanto que vai depositar? X. Né? Então, eu vou ter uma deposição de 18 gramas nesse eletrodo. Então, no primeiro exercício, a gente calculou o Q e T. Né? A partir do Q, a gente fez a regrinha e descobriu a massa que ia depositar. Nesse aqui, como é comparativo, ele falou que já estava utilizando uma carga para depositar o sódio. A gente usou a mesma carga e descobriu quanto que foi a carga que ele usou. E aí aplicamos para o alumínio. Espero que tenham gostado da aula. Gostou? Dá um joinha aí e até a próxima.